Uma outra fonte minha sobre o Ramon Dias disse o seguinte: sobre ontem, eu perguntei o que ele achou do time, ele falou uma bagunça. Depois ele falou o seguinte: ele, que é o Ramon, só tem um jeito de jogar. Quando não encaixa e o individual não funciona, o time nosso sofre. Não tem plano B de jogo. Eu quero saber se você, torcedor corintiano, concorda com isso, que foi um papo que eu bati com a minha fonte. Eu concordo. Já quero adiantar que eu concordo. Isso é discutido dentro do clube, tá? Que o Ramon só tem um jeito de jogar e quando não encaixa e o individual não funciona, a gente fala assim, encaixar no jogo, né? O nosso esquema contra o esquema do adversário, encaixar o jogo. E quando o individual não funciona, o time também sofre porque não tem um plano B de jogo. Eu concordo muito com isso, muito. Só que eu quero fazer uns adendos aqui sobre isso. Quais são os adendos que eu quero fazer sobre isso? Vamos lá. Essa minha fonte tem razão. O Corinthians só tem uma maneira de jogar e não tem um plano B. Correto, concordo. Só que tem uma questão, aquela propaganda da bolacha, né? Vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais? O Ramon, ele não tem uma outra opção para jogar porque faltam peças para ele ou é porque ele realmente tem a sua limitação? Entendeu? Porque assim, eu concordo, hoje o Corinthians ele não varia. Ele não tem variação tática. Não tem variação tática. Mas, por exemplo, não tem no elenco um atacante veloz de drible, do 1 contra 1. E aí fica um pouco difícil. Porque como é que você vai jogar, por exemplo, com 2 pontas abertos? E se você não tem 2 pontas que driblam? Então eu acho que faltam peças, tá? Para o nosso querido Ramon Dias melhorar o seu desempenho no Corinthians e fazer mais variações táticas, no meu modo de ver. O Divino Joaquim, o Severino, ele falou as duas coisas. Na verdade, faltam as duas coisas. Por exemplo, vocês querem que eu coloque o campinho ou só explique mesmo? Por exemplo, dá para montar esse time no 4-2-3-1 com o que nós temos hoje? Dá para montar esse time no 4-2-3-1? Sim ou não? Ou vocês acham não, que tem que ser sempre com 2 atacantes? Existe no Corinthians hoje jogadores que têm características só para jogarem com 2 atacantes, que é o caso do Memphis e o caso do Yuri, correto? Só que tem uma questão, né, gente? Por exemplo, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não sabe jogar de 9. Tipo, vamos escalar o time num 4-2-3-1. Como é que você vai colocar o Yuri Alberto de 9? O Yuri Alberto de ponta também não serve, aberto lá. Não serve. De 9, ele pode até servir de 9, mas não é garantia. Então a gente poderia escalar, vamos escalar. Ó, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Bidu. Linha de 4. 2 volantes. Bidon e José Martínez. Não adianta querer colocar Bidon e Carrilho aqui, que não vai dar certo. Talvez até dê, mas eu acho mais difícil. Um pouquinho Bidon e Martínez. Depois vem uma linha de 3. Carrilho na direita, Garro centralizado, Memphis na esquerda e Yuri na frente. É uma maneira de você escalar um 4-2-3-1. Só que tem algumas coisas que nos chamam a atenção nesse 4-2-3-1. Primeira delas, a principal passa pelo Memphis Depay. O Memphis Depay, ele é um jogador que a gente sempre vai ter que ficar de olho na questão física dele. Ele sempre parece que está um pouquinho a mais, ele é bem forte, né, o Memphis. O Memphis serve para jogar num 4-2-3-1 aberto na esquerda? A gente viu que ontem ele não marcou ninguém, velho. Não estava nem um pouco afim, essa não é a função do Memphis marcar.